Dealers Podcast, todas as terças-feiras, às 18 horas. Para você não esquecer, assine nosso canal, ative as notificações no sininho e as outras coisas já sabe. Mas, por favor, faça isso e curta este vídeo, beleza? Então tá bom. Olha, hoje eu tô com um convidado muito especial. E é um convidado que vem me perturbando faz tempo, porque ele é um assíduo espectador do The Dealers. E ele fala assim, Caporal, você falou aquilo, mas não era aquilo. Eu que negociei isso com a montadora, eu que não sei o quê. E ele tem uma história muito legal para contar. Ele hoje, a família tem não só concessionária, mas tem outras atividades que ele vai contar aqui. O pai dele é de uma associação, já faz tempo. Então ele vai contar essa história toda aqui. Ele tem diversas marcas, algumas chinesas. E é uma história bem legal. Então eu espero que vocês gostem muito do meu amigo Rodrigo Faria da Toriba, que está aqui comigo. Eu agradeço muito a sua presença, o carinho de você assistir sempre, mandar as mensagens para mim, me enchendo o saco, né? E estando aqui hoje para desmentir o que eu já falei. Muito bom isso. Ô, Caporal, obrigado pelo convite. E aquela história, como telespectador, eu não podia só assistir, né? Tem que comentar justamente isso daí. No começo estava fugindo de você para vir aqui, mas aí eu vi tanta entrevista bacana, tanta gente legal aqui. Falei, acho que está na hora de ir lá no Caporal explicar esse mal entendido aí. Ah, tá bom. Muito bom, muito bom. Então, vamos começar do começo? É assim... Hoje o Grupo Toriba tem concessionária, mas a família tem outras atividades. Faz parte do grupo, não faz? Como é que é essa história? Começou com posto de gasolina? Não. O Caporal, o meu avô com os irmãos dele, quando vieram de Portugal, em 1950 e alguma coisa, foram para Tupã, no interior aqui do estado de São Paulo, 520 quilômetros de São Paulo. E compraram uma concessionária Volkswagen. Não era nem concessionária naquela época, era agência Volkswagen. Agência Volkswagen. Na década de 50? Foi em 57, 59, alguma coisa assim. Em 60, né? Isso, alguma coisa bem ali próxima. Tanto que o nosso dealer number é 28. Nossa. E nós somos... essa informação foi passada na época da Volkswagen, acho que nós somos o contrato de concessão mais antigo da Volkswagen. Não é o dealer mais antigo, porque o dealer já trocou de donos, tudo isso daí. Mas acho que o dealer, na mão do mesmo dono, acho que nós somos o concessionário mais Quantos antigo. Anos dá? Isso 70, daí. 75 anos. Mais ou menos por isso daí. A Brunhess tem 75 também. Também tem isso daí. Eu não sei qual que é o dealer number dela disso daí. O Luiz vai vir aqui e vai contar. Vai contar isso daí. Aí depois a gente vai discutir quanto que é o contrato de concessão de cada um, viu? Isso fica para um próximo capítulo, né? E depois, meu avô com os irmãos dele tocaram um negócio lá da Delore. A concessionária é nossa até hoje, né? Isso daí em Tupã, né? Mas a segunda geração, que é meu pai e meus tios, eles desenvolveram um outro negócio, que é o negócio de distribuição de combustível. Não é nem posto de gasolina e nem uma distribuidora de combustível. É um segmento chamado TRR, Transporte Revendedor Retalhista. Nós vendemos praticamente óleo diesel, lubrificantes, não vendemos nem álcool e nem gasolina. Mas vocês compram de quem e vende para quem? Compramos de Petrobras, de Raízen, de Ipiranga e vendemos para pequenos consumidores. Por exemplo, todos os prédios. Agora, esse final de semana que teve o blackout de gerador, alguém tem que colocar óleo diesel no gerador. Então, nós compramos em grandes volumes e vendemos no retalho para pequenos consumidores. O agrobusiness, por exemplo. O agrobusiness tem as fazendas com as máquinas, os equipamentos. Nós instalamos um tanque, uma bomba em comodato, fornecemos para eles abastecerem aí os tratores, os equipamentos, né? E meu pai e meus tios, na década de 70, de 80, esse se tornou o principal negócio do nosso grupo, né? Foi um negócio que cresceu muito, isso daí, eles se dedicaram muito a isso daí. Hoje nós temos mais de 30 unidades, comercializamos mais de 50 milhões de litros por mês, por ano. 50 milhões de litros por ano. Por ano. Não, desculpa, por mês. 50 milhões de litros por mês.
Isso daí. Então, foi o nosso, se tornou, foi o nosso, ainda é o nosso principal negócio, mas foi a segunda geração que se dedicou, e a concessionária ficou só lá em Tupã até a entrada da terceira geração, no caso, eu, teoricamente, isso daí, porque meus primos também ficaram nesse negócio de combustível, isso daí. Muito interessante. Isso, e depois a expansão das concessionárias foi quando minha mãe falou para mim medicina, eu entendi errado, entendi oficina. E aí eu fui trabalhar na concessionária. Já de Tupã? Não, em São Paulo já isso daí. Isso é uma... Até voltando agora, aproveitando que temos que meditar, até voltando, em 86... Meu pai era sócio de uma rede de imobiliárias em São Paulo e apareceu uma concessionária para se vender na imobiliária. Antigamente, concessionária se vendia na imobiliária. E aí, meu pai, com os sócios dele, que não eram os meus tios, resolveram comprar. Pô, Álvaro, você já tem essa experiência da sua família em concessionária, compra a Toriba. Vamos comprar a Toriba. Depois de algum tempo, se separaram a sociedade. A Toriba era do Hugo Maia. Era do Hugo Maia. O Hugo Maia resolveu vender. Era ali em Santa Cecília. Isso. Era ali no centro, isso daí. E aí, meu pai e esse sócio da imobiliária resolveram comprar, tocar o negócio da imobiliária. Chegou um momento, houve uma divisão e a nossa família ficou com a Toriba. Ficou com a Toriba nisso daí. Mas nunca foi um business que meu pai... tinha amor. O negócio dele sempre foi a distribuição de combustível, né? Foi onde cresceu, onde o grupo prosperou, então, mas tinha esse como um business, teoricamente, isso daí, né? E na minha entrada na concessionária teve duas passagens. A primeira foi no primeiro colegial, eu era um aluno... Você tinha 15 anos. Eu era um aluno que dava trabalho para os meus pais, tirava a noite de sono dos meus pais. E eu repeti o primeiro colegial, tipo no terceiro bimestre. Como aí assim? Já não tinha. Tava. Não tinha o que fazer mais. Não tinha o que fazer. Não tinha saída. Aí meu pai. Você estudava onde? Eu estudava lá em São Paulo, lá no Colégio Regina Mundi, lá no Ipiranga. E aí meu pai e minha mãe falaram: pô, não tem mais o que fazer na escola, o ano perdido, vai trabalhar. Aí eu fui trabalhar e aquela pai querer ser severo, né? Eu com 15 anos, não, você vai de ônibus, você vai de metrô, Você tava muito feliz. Isso daí no começo, né? Tudo é festa. E eu lembro que meu pai chegou pro pessoal lá de perto e falou: meu filho, aqui dentro não é meu filho, faz o que é. Colocou isso, Caporal. Foi a maior experiência. Eu cheguei bem na época do inventário. Nossa. E aí o pessoal deu para contar o famoso Grupo N. Você sabe o que é o Grupo N? Não, o que é o Grupo N? É o Grupo N de porcas e parafusos. Porca e parafuso. E naquela época, hoje nem conta mais isso, balança de precisão. Na época tinha que contar uma, duas. Eu nem sei se tinha que contar, os caras já me sacanearam e fizeram isso daí. Roelinha, né? Roelinha, não, era de uma em uma. E na época, um dia desses, ajudando a descarregar caminhão, lataria, foi meu vô e minha mãe lá na revenda, viram de jaleco, carregando Ficaram aquele com monte pena. de coisa. Ficaram com pena. Pô, meu E falaram pro meu pai: pô, isso daí você não tá ensinando nada pra ele e tal, não sei o quê. Meu pai: mas o que adianta ensinar? Ele vai na escola pra aprender e repete no terceiro bimestre isso daí, né? Mas aí depois eu voltei a estudar tudo, aí entrei na faculdade, foi quando minha mãe falou medicina, eu entendi oficina, fui trabalhar na concessionária e aí já foi um aprendizado mesmo, trabalhei na administração, na contabilidade, em peças, lá em São Paulo, na Toriba, né? E aí eu tinha um ex-executivo da Volkswagen que era o gestor da revenda, e ele foi me preparando, tudo isso daí. E aí nesse segundo momento, a partir de 2008, eu entrei na revenda em 94, aí depois em 2008 que a gente começou esse plano de crescimento. Porque aquilo que eu falei, meu pai nunca foi um admirador do negócio de concessionária, né? E eu acho que é engraçado também, Caporal, eu vejo aqui as pessoas que vieram aqui conversar com você. Um nasceu na concessionária, o outro foi office boy, depois foi trabalhar na concessionária. A minha história na concessionária foi diferente. As minhas férias eram na concessionária. Porque como nós tínhamos a concessionária em Tupã
todas as férias a gente ia passar as férias em Tupã. Tinha a fazenda da família, meus É, avós de lá, carro. meus primos de lá. Em Tupã é uma cidade não muito grande, e a diversão era ir na agência Volkswagen, isso daí. Na época tinha aquele giz de cera, aquelas coisas todas. Então, onde começou a minha vida na concessionária foi passando férias na concessionária, né? E hoje, quantas marcas vocês têm? Hoje nós temos 8 marcas, Caporal. O ano passado nós entramos na GWM, né, aí no movimento aí do chinês, inclusive tive agora na China, né, isso daí, fiquei impressionado com que eu vi, a quantidade de marcas, a velocidade deles, realmente eles estão transformando o mercado automotivo. Acho que as marcas tradicionais, elas já falam isso daí, que nós perdemos a competição contra os chineses, muita delas, a Stellantis acabou de anunciar um investimento também numa startup chinesa. Eu acho que realmente a velocidade deles, eles estão transformando o segmento. A Stellantis, desde 2012, né, para cá, em 2017, no Push to Pass, ela começou a investir pesado na China. O maior centro de distribuição de peças do mundo é da Stellantis e é na China. E é na China. É uma empresa parecida com a nossa que chama Fengche, que tem 150 mil carros na plataforma, uma coisa absurda. É na China, eles compraram também. Então, eu acho que no caso, por exemplo, da Stellantis está bem ligada. Você representa algumas marcas Stellantis, né? Isso. Ela está bem ligada nesse movimento chinês que não dá para fugir. Né? A Volkswagen fez um investimento também numa montadora chinesa. A Volvo é de uma montadora chinesa. Então, acho que não tem como não se associar. E quem comprou a PSA para salvar a PSA à época foi a Dongfeng, que é chinesa. Isso daí. Agora a Renault fez uma parceria agora com a Geely também, que é a mesma proprietária da Volvo, tudo isso daí. Eu acho que não tem como fugir. Não tem muita escapatória. E o Brasil sendo um dos grandes mercados ainda, né? A gente já teve entre os top 5, agora é top 10, né? Do mundo de venda de carro, mas como o país é grande, tem muita gente, tem potencial. Nós temos potencial, né? Aquele país do futuro, que não chegamos aí. Não chega nunca, mas vai chegar. Que eu escuto desde pequenininho, eu sou velho, hein? Desde pequenininho eu escuto que é o país do futuro. Eu falei, mas eu não vou ver na minha geração, né? Talvez dos meus netos, né? Mas a gente chega lá. Então, todo mundo, os newcomers, né? Os novos players do mercado automotivo olham para o Brasil com carinho, né? E querem entrar aqui. E o Caporal, e lá na China, impressionante a quantidade de marcas de carro que tem. Nós fomos um dia antes, ficamos um dia depois, eu e alguns amigos que estavam nessa missão aí da GWM. Era uma marca atrás de outra, no stand, no shopping, né? Nunca ouviu falar. E um carro mais bacana que um outro, a parte de conectividade, a parte interior do carro. É um negócio surpreendente. Impressionante. É impressionante. Eu fui a alguns salões de Beijing e de Xangai e toda vez que eu ia, o mesmo fabricante tinha um monte de marca diferente. Eu não entendia isso. E na época, por exemplo, a Great Wall reproduzia os veículos Mitsubishi, né, em 2009, 2010. Mas eu continuei indo na fábrica, na Great Wall, e o que me surpreendeu é o seguinte, comparando com as outras marcas chinesas, e eu não conheço todas, tá? Porque são muitas, óbvio. Mas a fábrica da Great Wall, para mim, em questão de fábrica, de insumos, de tudo, foi a que mais me impressionou. Eu fiquei assim, encantado. Tinha pista de teste lá dentro. Eu fiquei assim, falei assim, nossa. Tanto é que eu voltei 3 vezes na Great Wall, na fábrica. Porque eu falei assim, não tem, eu não conheci nenhuma parecida com essa. Então, eu fiquei muito bem impressionado. Foi assim, bem bacana. O Caporal, e esse movimento da indústria chinesa, tem um slide que eu tirei, que eu já mostrei para uma apresentação que nós vimos lá, que resume o que aconteceu. Os chineses investiram, no último período, 500 trilhões de yuans em pesquisas e em desenvolvimento. Pronto. A indústria europeia, 100 trilhões. Ou seja, eles investiram 5 vezes mais. Então tá aí, o grande salto deles parece que foi nesse pandemia, porque acho que eles ficaram guardados lá dentro, não tinham o que fazer, ficaram só estudando, desenvolvimento. Então isso daí é uma coisa que mais me chamou. Os japoneses também têm aquela nível de investimento constante. Os americanos aumentaram muito a quantidade de investimento, também acho que tem função da Tesla, tudo isso daí.
Mas o salto de investimento dos chineses, eu acho que esse que é o grande diferencial que agora as marcas tradicionais estão precisando correndo atrás, né? Se correr atrás, se unir. Nós fizemos um test drive, andamos num ônibus, foi muito legal, um ônibus. Aí demos uma volta, voltamos para o mesmo lugar, aí nós falamos, pô, qual que foi o espírito? Não, era um ônibus já a hidrogênio. Já andamos no ônibus a hidrogênio. Olha só. Então é um negócio que as marcas vão ter que mesmo se aliar e mudar o pensamento para surtir. E o bom é que elas já assimilaram isso daí, né? Elas já falaram, vamos se associar para a gente conseguir construir um caminho de futuro. Isso que é o mais importante. O duro é se elas tivessem ainda com as suas convicções. Não faz muito sentido, né? Se você pegar Apple e todos os players de Vale do Silício, fabricantes de gadgets, né? Devices, aparelhos eletrônicos, todos têm parceria na China para produzir, né? Então, não tem muito. E esse negócio da aprendizagem, né? Do desenvolvimento, eu lembro bem que eu fui visitar uma fábrica de tênis uma vez na China e o cara fabricava para Nike e para ele próprio, para a marca dele. Aí, quando ele chegava na marca dele, ele falava assim, esse é 200% Nike, 200% Nike. Eu falei assim, mas como é 200% Nike? Ele falou, não, porque eu aprendi com a Nike e fiz muito melhor. Do que a Nike, a Nike, né? Então eles tiveram a oportunidade de aprender com as marcas. E foi isso que eles fizeram, né? Eles copiaram, aprenderam e agora estão aperfeiçoando. Por exemplo, lá na China, a grande crise que nós tivemos de semicondutores, eles já desenvolveram os semicondutores deles, já falam que é 35% mais barato do que era. A questão das baterias, que é o grande desafio dos carros eletrificados, isso daí, já baixou o custo, uma eternidade, aumentou a autonomia. Eu acho que logo eles não falaram isso, mas no futuro a bateria vai ser, dá um problema na bateria do carro, eles te dão uma outra bateria e, tá resolvido. A vida vai resolver de tanto que está baixando o custo da bateria e aumentando a vida útil, aumentando a autonomia das baterias. Então o negócio foi uma experiência muito, muito interessante. Bom, antes da gente falar do modelo de agência que a gente vai falar aqui... Tem que falar esse aqui. Mas o que você acha, assim, no Brasil, apesar da matriz energética nossa renovável, né, ecológica e tudo mais, a gente ainda tem um problema do abastecimento. Então, eu acho que o que encaixa bem aqui é o carro híbrido mais que o elétrico. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que o carro híbrido é o carro certo para o Brasil, justamente pela falta de infraestrutura que nós temos. Aí você pega vários consumidores que compram, às vezes, o carro elétrico, passa algum tipo, chega lá no posto para dar a carga, tem carro na frente ou a tomada não está funcionando e tal. Então, eu acho que ainda nós temos um problema. Eu acho que vai chegar. Ano após ano está se quebrando a barreira, isso daí. E a importância dos chineses, eu acho que eles estão mudando os paradigmas que tem. Nós somos concessionário Volvo desde 2012. A Volvo foi uma das pioneiras na eletrificação. Você foi presidente da Associação Volvo? Eu fui presidente da Associação Volvo por 4 anos. Ok. E numa época super tranquila, época de pandemia, tudo isso daí, né? Então... Mas e uma decisão polêmica da Volvo, falou assim, a partir do dia tal a gente só fabrica carro elétrico. Só fabrica carro elétrico, isso daí. E parece que está voltando isso, né? Está mudando? Não, teve a convenção mundial da Volvo no meio do ano e reafirmaram isso daí. Hoje eu até li uma reportagem que o segundo carro híbrido mais vendido da Europa é um XC60 híbrido. Aí você fala, pô, mesmo tendo um sucesso o carro, eles vão partir aí por 100% da eletrificação. Então, eu acho que é um... Mas você é concessionário Volvo. Eu sou concessionário Volvo. Eu sou concessionário Volvo. Só elétrico. Vou vender só elétrico. Isso daí temos que nos preparar para isso daí, viu, Caporal? Então, eu acho que para o Brasil, o carro híbrido é o melhor. As montadoras estão apostando nessa solução do etanol, né? E isso. Do etanol híbrido, flex, isso daí. Eu acho que tem espaço também pelo tamanho do mercado também. O Brasil é um país continental. Então, eu acho que o carro elétrico cada vez vai ser mais acessível, cada vez vai ter menos paradigmas. É ver como todos esses fatores vão conviver em conjunto, né? Isso daí, né? Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. É o seguinte, eu falei aqui que a Volvo era modelo de agência igual da GWM.
né? Que a Great Wall veio para o Brasil com um modelo parecido com o da agência. Se a gente pegar que não tinha modelo de agência no Brasil, né? Na Europa, onde tem, em algumas marcas deu certo, outras nem tanto. Primeiro, Volvo é modelo de agência ou não é? Então vamos definir também o que é agência. Né? Tradicionalmente, o fabricante produz, estoca, transfere estoque para a rede de distribuição. A rede de distribuição vende esse carro com desconto ou não, né? E põe no mercado. O modelo de agência é um pouco diferente. Né? Cria-se um desejo pelo produto, né? É mais puxado. A fábrica fabrica, né? E aí o consumidor vai e compra, entre aspas, direto da fábrica, num site, numa plataforma digital qualquer, e através da sua rede de distribuição, que continua, pode nos chamar de concessão ou concessão, tanto faz, né? Mas é entregue aquele veículo, né, através dos centros onde estão estocados, etc., para o concessionário, ele entrega e ganha uma comissão. Né? Você concorda que isso é um modelo de agência? O Caporal, ou não? Eu não sei na Europa qual é o motivo da venda direta do fabricante para o consumidor e a agência recebendo só uma comissão. No Brasil, eu enxergo a venda direta o único jeito para deixar o carro mais barato através de economia de impostos. Eu acho que se não tivesse esse benefício fiscal, eu não sei até que ponto as montadoras queriam ficar com o carro no pátio delas, porque nesse modelo de venda direta tem que esperar ter um cliente na ponta, isso daí para puxar. Então, eu não sei, mas no Brasil, com o nosso regime tributário, é claro que as montadoras partem para a venda direta para deixar o carro mais barato, para ter uma eficiência fiscal. Hoje a gente tem 2 milhões, vamos pegar arredondando aqui, 1 milhão venda direta e 1 milhão venda varejo. Mas essa venda direta, ela tem um pedaço de venda varejo, porque eu vou na tua concessionária, o cliente fala assim, você tem CNPJ? Né? Então é uma coisa meio mascarada aqui que eu faço uma venda, não é mascarada que eu digo assim, não é uma frota necessariamente, né? Mas ele vende por um CNPJ e faz uma venda direta. E agora no Brasil ainda conseguiram inventar uma outra modalidade, a modalidade híbrida, que fatura o carro para o estoque da concessionária para resolver aquele problema de push que a montadora precisa fazer, faz parte do nosso business, e depois a gente devolve o carro para a montadora, a famosa operação troca-nota, né? Devolve o carro para a montadora fazer uma venda direta para chegar o carro mais barato para o consumidor. E quem faz isso? Todas as marcas? Algumas marcas já estão fazendo, ou umas mais, outras menos, mas simplesmente com o único objetivo, deixar o carro mais barato. Então eu acho que eu enxergo a venda direta, o maior desejo do sistema pela venda direta é para deixar o carro mais barato por questões tributárias. Porque o que pesa no Brasil no carro não é nem tanto o valor intrínseco dele, e sim a tributação que tem na venda, na produção, na circulação, em tudo. Tudo isso daí. Agora, comentando a história da Volvo, que eu já falei, Caporal, não fala isso daí. Na Volvo foi uma situação muito interessante como tudo isso começou. Começou no auge da pandemia, onde os bancos secaram crédito, não estava difícil tudo isso daí, né? E aí nós abrimos para fazer o sistema de venda direta para todos os carros, isso daí, para tirar o peso dos créditos, a concessionária tomar. Alguns grupos de concessionária, eu posso falar como presidente da associação, nós praticamente salvamos alguns grupos que estavam numa situação difícil, de eu receber ligação e falar, puta, obrigado, você salvou o meu business naquele momento. E aí, todo mundo começou a falar, pô, o carro ficou mais barato, o carro ficou mais competitivo, vamos continuar nesse modelo? E aí foi onde começou a discussão de se criar uma convenção parcial de marca. Contratamos o Dr. Edu Vidigal, que é o maior especialista do setor, para ajudar a gente a escrever essa convenção. E o mais importante, nós asseguramos os direitos do concessionário, da Lei 6729.
da indenização, Da Lei Ferrari. da lei Renato Ferrari. Então, hoje, um concessionário Volvo, apesar de ter 100% de venda direta, se tiver uma indenização, ele vai ser indenizado conforme a lei. Preservamos as áreas demarcadas, apesar de ser um faturamento direto, preservamos as áreas demarcadas. E eu posso te dizer, Caporal, que agora, né, num passado recente, muitos presidentes da associação falaram, nossa, que negócio bom da Volvo, não precisa carregar estoque com uma Selic a 13%. Imagine só o benefício que tem. Tudo isso vai para o preço e deixa o carro mais competitivo, isso daí. E no caso, ainda voltando da Volvo, de a gente assegurar todos os direitos, eu falo que se o modelo de venda direta é o melhor ou o pior, não é, eu acho que não é essa a questão. Eu acho que isso daí, acho que depende do momento, depende da marca, depende da montadora. Mas eu acho que o mais importante foi ter uma convenção, tá assegurado os direitos do concessionário, porque tem montadora que não é 100% de venda direta, mas faz 70%, 80% de venda direta. E numa indenização seria zero. Por quê? Porque não está convencionado nada nisso daí. Então nós asseguramos a tranquilidade do concessionário Volvo de fazer isso daí. Tanto que outras marcas depois procuraram as suas associações para se inspirar nisso daí. Mas aí é um capítulo que vamos ver como que vai terminar essa história. Então, eu posso falar que concessionário Volvo não é agência, é concessionário. É um concessionário que faz venda direta como se fosse uma agência. Como uma agência, mas com os direitos preservados. Com os direitos, com as obrigações totalmente preservados. Se vai continuar isso para sempre, talvez o dia que mudar o regime tributário, talvez o dia que abaixar o custo da Selic, talvez mude. Mas eu acho que a decisão que nós fizemos foi acertada, assegurando o direito de todos os concessionários e salvando alguns naquele momento da pandemia. Sensacional. Muito obrigado. Está esclarecido aí. Então, no modelo, parece com a agência, mas todos os direitos, tudo funciona como se fosse uma concessão. Uma concessão. Então você não Muito fala bom. mais de agência, Não que eu não vou. falo mais Que eu não vou mais pegar no seu pé. que Que eu não vou mais terminei. pegar no seu pé. Primeiro eu vou ter uma pergunta da Volvo, mas depois a gente vai partir e voltar para esse assunto. Você pegou a transição da venda da marca, do fabricante sueco para o fabricante chinês? Você estava? Já estava na marca. Já estava na marca. Já estava na marca. E o que mudou? Caporal, em termos de qualidade do produto, não mudou nada. Não, mas na relação da concessão com o fabricante. Nada, porque a Geely, ela é a dona da Volvo, Isso, da marca Volvo. Volvo tem Cars. Volvo Car, tem as sinergias entre eles, mas o nosso contato é tudo com a Volvo Brasil, que responde para a Suécia. Não tem a interferência de chineses não tem. Nessa área de gestão, não. Pode ter na área fabril, na área de pesquisa e desenvolvimento, mas né, inclusive lançaram outras marcas, nessa área, a Volvo não tem nada, todo o nosso contato é com o Brasil. Hoje, até o CEO Brasil, ele tem acabou de assumir uma posição relevante, vai ser cuidar de todos os importadores do mundo, né, do Brasil. Que legal. Morando aqui no Brasil, vai cuidar de todos os importadores do mundo. Então, eu acho que essa parte da chinesa, porque hoje a gente tem carro que vem da China e que tem carro que ainda vem da Europa. Tá. Até alguns anos atrás, a gente tinha carro que vinha dos Estados Unidos também, os sedãs, isso daí. Então, isso daí não mudou nada na nossa relação. O que mudou é talvez eles estarem um pouco na frente nessa questão da eletrificação, essas coisas todas. Mas tudo isso é sempre Volvo mesmo. E as outras marcas que já tem, tipo Polestar, que é uma marca da Geely, que revende em concessionária Volvo nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil, esse assunto ainda Ninguém não está falou nada. em pauta. A gente não sabe se vai acontecer. Muitas vezes nós provocamos a Volvo, se a Geely vai vir para o Brasil, como que vai ser. E eles falam, isso daí não tem nada a ver com a gente. Nós somos Volvo. A única coisa lá que o dono da Geely é um acionista, então isso daí não tem nada a ver com a gente, então não sabemos o que nos espera disso daí. Então, né? Voltando para a questão polêmica, GWM é modelo de agência? Não, eu também acho que não. Eu também acho que é a mesma coisa da Volvo.
Caporal, que eu volto a falar, tem montadoras que vendem 70%, 80% de venda direta e não tem nada convencionado. Não tem uma convenção parcial como é que é na GWM? de marcas. É uma operação muito nova. A gente teve um contrato de concessão que também respeitou a lei Renato Ferrari e agora está sendo estabelecido, eu não faço parte da associação, uma convenção de marca, tudo isso daí, que aí vai colocar tudo isso daí. Mas eu também, é que essa história da venda direta dá essa impressão e tem gente que fala assim, o varejo no Brasil está acabando. Cuidado, concessionários. Eu tenho visto bastante coisa. Eu falei, olha, mas todo mundo se adequa, né? O cara vai dando jeitinho. E está acabando justamente pelo que você falou, porque você chega na concessionária, o cara fala assim, ó, CNPJ, não. Tem o lado das locadoras? Tem. Que é pesado. Mas eu vejo também a montadora assim, meio sem saída, porque ela não vai vender, ela tem a produção para fazer. Tem a capacidade de produção, não vai vender para a locadora? Por quê? Eu acho que a gente tem que separar a história. A venda direta para locadoras, laboratórios, grandes empresas, isso daí. E essa venda direta para esses CNPJzinhos, né? Isso daí. E a gente questiona por que um médico que tem um CNPJ tem que pagar mais barato que um funcionário público? Que não tem um CNPJ, é um assalariado. Não tem. Mas é simplesmente um benefício fiscal da venda direta. Então, eu acho que esse negócio muito de agência, eu acho que é mais fumaça aqui no Brasil do que realmente prática disso daí, né? Então, eu acho que esse modelo de venda direta é simplesmente para deixar o carro mais competitivo, fugir um pouco desse... monte de imposto que tem aí no Brasil, né? Tá bom, eu sou consumidor final. Quero ir na GWM ou na Volvo comprar um carro. Eu vou lá e encomendo. Você não vai ter pronta entrega. Não tenho pronta entrega. Então eu vou lá e encomendo o modelo que eu quero, a cor, a GWM está fazendo um negócio diferente, que é um negócio muito interessante. Ela está criando centro de distribuições. Eu tenho lá o meu pátio com o meu PDI. Eu vou ter um centro de distribuição dela lá. Então, se você for querer comprar um carro lá, eu tenho praticamente o carro pronto entrega. Vai ser um carro que está então demora no uma meu semana. centro de distribuição. É só fazer a parte burocrática, teoricamente. Vai cancelar a nota de demonstração, vai faturar para o caporal e o caporal vai pegar o carro. Mas aí você tem um test drive? Aí você tem um test drive, você tem os carros em exposição, tudo isso. A Volvo ainda não tem esse modelo, esse centro de distribuição igual a Great Wall fez. E é um caminho mais ou menos que eu falei dos famosos troca-nota que todas as montadoras estão inventando agora. Ela fatura um carro para o seu estoque, aí você quer aquele carro, você vai devolver para a montadora, o carro não sai fisicamente, e vai ter um faturamento para o seu CNPJ, isso daí. Algumas, não precisa nem mais de CNPJ, pode ser no próprio CPF isso daí, né? E tudo isso, caporal, com o único motivo. Baratinho. Baixar o preço e através do benefício fiscal. Acho que essa história de venda direta, tudo se resume à redução de imposto. Se você nascesse hoje um fabricante de automóveis e viesse para o Brasil, tá? Que tipo de rede de distribuição você montaria? Desse tipo ou do tradicional? Como é que você faria? Ou nenhum dos dois? Caporal, eu acho que para montadora querer fazer um sistema só de venda direta, igual a Volvo, a Great Wall, não esse sistema híbrido que inventaram, que é fatura para o estoque para depois trocar a nota, ela precisa estar preparada para segurar um estoque considerável. Porque a fábrica está cuspindo o carro. Ela não tem um outro caminho para fazer a não ser vender. Coisa que na montadora tradicional tem aquela história, me ajuda no final do mês, e overlimit, fatura carro e não sei o que, tudo isso daí. Então esse sistema novo é um sistema mais inteligente, podemos dizer assim. Só que a montadora tem que estar preparada para aguentar o estoque e o mais importante é dar tranquilidade para o investidor. Não simplesmente eu vou fazer tudo venda direta sem assegurar direitos e deveres. É aquilo que eu falei do concessionário, do convenção de marca, teoricamente isso daí. Então, eu acho que é isso que as montadoras têm que estar preparadas. Eu aguento segurar quantos dias de estoque? E depois, qual a segurança que eu vou dar para o investidor? Então tá lindo. Responde a minha pergunta. Né? No teu sonho, no modelo ideal, se fosse possível fazer qualquer coisa, o que você faria? Eu faria o sistema de estoque.
Eu acho que é um sistema mais rápido, mais ágil. De transferência de cliente. estoque. Não, um sistema tradicional. Tradicional. Que isso transfere daí. estoque do atacado para o varejo. Isso daí. Só que o carro fica mais caro. Você não vai perder competitividade. Então, essa Precisava questão. Mudar a tributação. A tributação. Se resolvesse o problema da tributação, eu acho que esse sistema tradicional é muito mais fácil. Entrega o carro mais rápido para o cliente, ganha agilidade. Mas aí você precisa ter pátio, capital, precisa ter tudo. Mas, teoricamente, você ganha, eu acho que você tem outros ganhos que a venda direta você não tem. A venda direta, um problema que tem, Caporal. Você avaliou o carro do autoavaliar. Do autoavaliar, isso daí. Eu tenho uma história para contar para você. E aí, o cara avaliou o carro, você fala, seu carro é 15 dias para chegar. É 15 dias, o cara tem tempo de vender o carro fora. O cara perde o tesão. Cara, você perde o time do negócio. Então, o sistema ideal não tem. Então, eu acho que o sistema tradicional, eu acho que ele ainda agrega mais valor para o nosso negócio. A única coisa é que o carro deixa de ser competitivo por essa loucura da carga tributária. E para concessionária, que eu falei, precisa de pátio, precisa de dinheiro, precisa manter um estoque. Eu já vi concessionária que tem 4 mil carros no estoque, não no Brasil, mas imagina a grana que o cara tem. Se fosse com a Selic a 13,5... Imagina os grandes grupos quanto não tem de estoque, Então, de linha de crédito, é uma loucura, de garantias para os bancos, é uma loucura isso daí, né? É uma loucura isso. É complicado Isso daí. Porque a venda direta tem esse negócio que demora 15 dias, 12 dias, o navio não chegou e não sei o quê. Não, na Alemanha, o pessoal, eu já acompanhei algumas vendas lá e tal, o cara compra o carro com 1 ano de antecedência. E espera. Vai na casa, o cara vai na casa programar a troca do carro. Então já sabe qual carro vai pegar na troca daqui a 1 ano. Né, e tal. É diferente. O país é diferente, é tudo diferente. É diferente. Mas existe. Estou dizendo, como a gente está brincando aqui, e as montadoras são mundiais, né? Mas, por exemplo, você pegar as Mercedes lá, e as concessionárias Mercedes lá, 50% é da fábrica. Mas eles fazem a programação de troca. Então o cara já sabe qual carro vai trocar, como é que vai fazer. Vai na casa ou no trabalho do cidadão, acerta tudo, vende o carro. Não tem, é diferente do nosso mercado. Mas, assim, eu concordo com você, que o momento da emoção, porque ainda... é uma compra emocional. Eu me emociono, imagina. Quando é para mim, né? Quando é para os outros é fácil. Quando é para mim, eu me emociono, imagino, é normal isso. E a gente pega ainda, sei lá, como eu vendo desde um Volvo, um Great Walk, são carros para o topo da pirâmide, também tenho marcas que são da base da pirâmide. O carro ainda é aquela sensação de compra. Você vai no final de semana na loja, o cara vai com os filhos, vai com o cachorrinho, aí depois chama o sogro, a sogra. Então tem esse negócio que acaba se perdendo, né? Mas o modelo não da agência, mas o modelo da venda direta, ele preserva uma margem para o concessionário, ou mais que o outro, ou não. Não, porque você tem a pressão do estoque. Mas, Caporal, nosso segmento tem as margens variáveis. Atrelada a volume, participação, bônus. E aí, na hora do vamos ver ali... Você dá o emplacamento, dá o IPVA, então... Paga um pouco mais no carro usado? Paga um pouco mais do que deve no carro usado e tal. Então, isso daí, eu não sei o quanto preserva a margem isso daí. No começo, voltando à história da Volvo, no começo, quando nós criamos a venda direta, uma parte da rede... Acabou meu negócio, porque eu não consigo mais fazer jogada de número com o cliente, papapá. Foi um pênalti, só que em contrapartida tinha o benefício de não ter o custo de estoque, isso daí. Então, em termos de margem, eu acho que não é uma verdade absoluta essa guerra de preço, acaba continuando existindo. Talvez um pouco mais escondida, isso daí, mas não tem muita diferença. E como é que você vê? Você tem várias marcas e algumas bem tradicionais, né? Que os preços se equivalem com os dos chineses hoje em dia, alguns modelos. Né? Como é que você vê esse, entre aspas, sofrimento das marcas tradicionais com os chineses chegando no Brasil? Porque você sente na pele isso, né? Então... Total. Liga um amigo para comprar uma marca, a hora que você fala o preço, aí ele já fala do elétrico, da geração, do híbrido, tudo isso daí. Ô, Caporal, nós estamos vivendo essa famosa discussão da volta do imposto dos carros elétricos e híbridos, né? Isso daí as montadoras, a Anfávia, montadoras tradicionais querem a volta do aumento, porque
porque o Jalico tá... Os 35%. É zero. Isso daí talvez se vai ser gradativo, se não vai ser gradativo. Então, a hora que voltar esse imposto, nós vamos ver realmente Mas o carro fica mais caro. que... Sim, mas Eu a, não sei se é o contrário. mas a diferença do carro tradicional e do carro elétrico. Porque eu brinco com algumas montadoras que a gente tem em relacionamento, e a gente fala, pô, mas vocês não têm fábrica na China? Então por que vocês não trazem o carro de lá e produzir aqui? Eles falam, realmente é mais barato trazer de lá do que produzir aqui nesse atual momento de regras tributárias, essas coisas mas com todas. os fabricantes chineses assumindo as fábricas no Brasil, cada um está assumindo os principais nesse momento, GWM e BYD assumindo a fábrica, eles vão ficar livres do imposto? Não sei como vai ficar isso, Caporal. Eu acho que... Porque eles vão estar produzindo Eles vão aqui. estar produzindo aqui. Eu acho que no final, aquilo que todo mundo fala, o custo de produção Brasil sempre vai ser maior do que o custo de produzir lá. Porque é a sindicato, é a CLT aqui, coisa que lá na China não tem. A gente não sabe como que funciona isso daí, o custo do negócio. A mão de obra chinesa, vamos supor que é bem mais barata. Que é mais barato. Então, a grande questão é se a hora que os chineses começarem a produzir aqui, se não vai ficar mais caro o carro do que eles trazerem de lá, mesmo com o custo do frete, tudo isso daí. Esse que vai ser uma conta que a gente vai ver como que vai ficar. Nosso governo querendo reforçar a questão do emprego, da produção brasileira, etc, etc, talvez tenha alguns benefícios aí, não precisa saber, né? Não dá para prever. Porque né? você viu que o Brasil é sempre uma surpresa. Até o passado é uma surpresa. Você viu que nos Estados Unidos teve agora um problema sério. As fabricantes com greve, com os trabalhadores tiveram que aumentar tudo isso daí. É coisa que na China, se não usar, já vai dar uma diferença de preço gritante do carro, isso daí. Então, o custo do Brasil que realmente vai ser o grande desafio dos entrantes, né? Muito bom. Deixa eu contar uma historinha para você, que eu acho que eu não sei se já falei para você, mas se eu falei, eu vou repetir aqui, porque eu nunca falei no podcast. Hoje, a Stellantis tem uma participação na Alta Avaliar. Começou lá com a PSA antes. De ser Stellantis, era PSA e FCA, né? Mas a gente foi vendido para a PSA em 2017, em outubro. 2017. E o grande motivador da PSA comprar a gente foi você. A sua pessoa, não foi nem sua concessionária, foi você. Quando fez uma demonstração. Devia ganhar uma comissão essa daí, Caporal, fazer isso daí, devia ganhar uma comissão. A empresa que fez a corretagem da gente, que tem a empresa que faz M&A e tal, e cobrou da gente, devia pagar uma parte dela para você. Com certeza. Fica registrado aqui. Vamos cobrar, depois você me dá o telefone deles. Você sabe que o pessoal veio para cá para ver outra empresa, né? Que é um outro player que está no mercado aí, faz algo parecido com a gente, mas não é a mesma coisa, e não deu certo a reunião. E aí eles foram lá na Alta Avaliar, a gente estava no escritório em São Paulo ainda, o Nino estava lá com eles e tal, e falou assim, não tem um cliente para a gente visitar que faz vocês? E a gente indicou você. E você fez a demonstração de como avaliava um carro. Isso encantou eles de tal maneira, e falaram assim, não, nós temos que ir, um cliente tão entusiasmado, tão advogando em função da empresa, não é possível. Caporal, e é engraçado isso daí, né? Eu não sei como nós, concessionários, vivíamos antes do autoavaliar. Você sabe como eu comecei a trabalhar com o autoavaliar? Uma época que estava precisando de dinheiro, final de ano, a IPVA falava, vende 50 carros usados, aquela história toda. Aí o meu gerente de usado, não, o Joãozinho tá sem dinheiro, o Pedrinho tá de férias. Eles são os lojistas, né? Numa cidade de São Paulo, você quer lojista para comprar não tem lojista para comprar carro? Aí que, conversando com o outro, indicaram o autoavaliar. E uma coisa... foi o Mauro, não foi o Mauro Sadi? Não, eu acho que... Não sei quem foi. Não sei se foi o Mauro Sadi, não me recordo disso daí. Mas aí foi a história do negócio. E o autoavaliar agora já virou uma metodologia de avaliação e de precificação. É engraçado, por exemplo, na montadora, para dar o bônus trade-in, você tem que pagar o mínimo da tabela autoavaliar. Uma montadora... falando não de tabela FIP, tem que pagar o mínimo da tabela autoavaliar. Olha só que chegou. E aí, de vez em quando você contrata um gerente, um diretor novo, ele fala, não, porque aí já sobe no autoavaliar, já fala. Então,
o mercado já trabalha com isso daí. Então, o pessoal da Stellantis investiu na empresa certa, viu, Caporal? Muito obrigado, muito obrigado. É muito bacana você ouvir falar isso, né, e tudo mais, porque a gente penou muito querendo criar uma precificação. A gente coleta 2 milhões de dados todos os anos e tem aí, sei lá, 6, 7 engenheiros de dados aqui no nosso Data Science, né, para chegar numa tabela transacional, que é uma grande sacada que eu acho que a gente teve e tudo mais. Assim, mas a gente tem conexão com os sistemas de gestão. A gente puxa e empurra informação do sistema de gestão. Por que não criar a tabela transacional? Porque o resto é pesquisa. Ninguém acreditava na principal tabela que existe no Brasil hoje, que é a mais conhecida, que é a tabela FIP, e ninguém acredita, né? Então, assim, eu precisava dar uma coisa que fosse real, né? Que fosse o que tivesse realmente acontecido. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso, mas a resistência inicial, você não acredita como foi muito grande, das montadoras, dos bancos de montadoras, das locadoras. E hoje a gente fornece até para uma seguradora, a maior do Brasil, compra a tabela da gente, né? A informação. Porque, você imagina que antigamente, se não tinha tabela autoavaliar, o cara financiava um carro no Nordeste 150%. 150% do valor do bem. Não, é uma loucura. A FIP é uma tabela nacional, não é regional. Por isso, não faz sentido. Nenhum, né? Isso daí. E o risco. Total. Né? O Caporal, e é engraçado esse negócio aí da autoavaliar, né? Você comentou dessa história do repasse. Hoje tem grupos de concessionárias que tem um departamento de repasse. Isso. Compra carro no autoavaliar para vender carro no autoavaliar. Faz a famosa ponte só de carro usado, coisa que era ninguém imaginava que ia acontecer isso daí. Realmente, então, o pessoal da Stellantis, antiga PSA, fez o investimento certo, viu? Fez o investimento certo. Bom, isso nada teria acontecido se não fossem vocês, né? Vocês, concessionários brasileiros, e eu tenho só a agradecer sempre, que acreditaram na gente, né? Acreditaram no nosso trabalho, acreditaram que a gente tinha condições de oferecer uma segurança, uma rentabilidade, uma eficiência no trabalho de vocês melhor do que tinha antes, né? Com mais qualidade. E o carro usado sempre é uma caixinha de surpresa, né? É uma dor, porque né? você compra o carro, você só vai saber se você fez um bom negócio depois, daqui a 30 dias, ou 60 dias, ou 90 dias, isso daí. Então, aí depois você ficava sem referência, porque é uma coisa muito, muito engraçada. Você que está na rua aí com o pessoal da Autoavaliar, a hora que você chega para um avaliador e fala, eu paguei mais nesse carro que eu acredito. Ou seja, método científico nenhum, né? Estatística nenhuma, é o puro feeling da pessoa. Não, eu acredito, e vocês vieram para tentar desmistificar isso, né? Eu sempre falo o seguinte, né? Se eu for lá na Toriba, passar no caixa e falar assim, me dá R$50 para fazer um lanche, o caixa vai olhar para mim e vai dizer, você tá louco? Como assim me dá R$50 para fazer um lanche? Aí o tal do avaliador, ele tem poder de pagar R$5.000 a mais num carro e muitas vezes ele fica sabendo. Né? Não vai chegar para você isso e o cara gastou 5 mil a mais, às vezes num carro que ele acha que vai vender, né? Acredita que vai vender, que vai dar o resultado para ele. E aí? Ele fica refém dessa situação. O avaliador era o cara mais poderoso da revenda, né? Mais poderoso da revenda. Qualquer um que fosse pegar os R$50 para fazer o lanche no caixa não podia. Impossível, né? A namorada dele ia lá, o primo ia lá, realmente tinha uma avaliação especial, né? Então, esse é meu amigo. Né? Daí, com certeza isso e fora o problema do repasse, né? Porque ele tem sempre os parceiros. Lógico, né? isso daí. Mas eu acho que realmente foi um benefício. Acho que mudou o consentimento, a nomenclatura do carro usado, acho que mudou. Depois, na hora que você vê que as pessoas falam a mesma linguagem do autoavaliado. Não, porque você viu no Arquimedes, você é o preço médio, é o preço mínimo e tal. Realmente, o negócio veio para ficar. E é engraçado, de vez em quando, alguns grupos que a gente conversa, o cara, eu não trabalho com autoavaliar. Eu consigo repassar mais, eu consigo não sei o quê. Você não vai entrar em discussão com as pessoas, cada um pensa de um jeito. Mas no nosso subconsciente a gente fala... E esse daí deve estar sendo bem enganado, viu? Bem enganado isso daí, né? Não tem jeito. Assim, o que acontece muito hoje em dia, né? Tem algumas cidades onde 90% trabalha com a gente e tem 1 ou 2 ali que não trabalham. Eles erram muito, principalmente na precificação, que a gente está falando na hora de comprar, porque eles não têm uma base da região quanto está pagando. Isso é fundamental. Eu acredito, hoje, se eu pegar... E eu estou com um concessionário de Portugal aqui agora. Concessionário não, ele é revendedor de carro usado. Portugal.
Mas eu estava discutindo com ele, ele gira uma vez o estoque. O ideal dele falou assim, às vezes, não, esse mês passado ele girou uma vez e meia. E por que isso? Por que a gente no Brasil não consegue girar dessa maneira? Principalmente porque a gente paga sobre um preço que está lá no marketplace, vai na Web Motors, em algum lugar, e a gente olha lá por quanto estão vendendo aquele carro. Opa, mas o preço anunciado é o preço praticado? Não. Então não estão vendendo aquele carro por aquele preço. E eu sobreprecifico na hora da compra, e sobreprecifico para anunciar, e fico esperando alguém aparecer para eu dar um desconto. Uma coisa meio maluca tudo isso. Isso atrasa o giro de estoque. Com certeza, com certeza. Isso prejudica de uma maneira muito grande, porque se eu tiver um preço bem, um carro bem precificado na venda, principalmente, que já comprei ele bem, eu vou estar destacado do resto e vou vender mais rápido. Mas eu não, eu coloco já uma gordura, porque eu não tenho certeza, então eu boto uma gordura lá e eu venho e vou tentando. Ô, Caporal, mas acho que nessa tabela aí que você falou que o mercado usa como referência, na tabela autoavaliar, foi aí que surgiu o bônus trading. Para quê? Para tentar colocar a avaliação que nós fazemos nas lojas mais próximo do que o cliente usa dessa famosa tabela. Aí que surgiu o negócio do bônus trading. Porque, sei lá, se às vezes tem carro que é 20% a menos, 25% a menos do que o trading, aí espanta o cliente, do que o trading, do que a tabela FIP, aí espanta o cliente. Aí as montadoras entram com isso daí para melhorar a avaliação. Mas se o mercado todo precificar de uma maneira, não vai espantar o cliente, né? Porque ele não vai ter saída. Ele vai espantar de começo, mas depois ele vai ter que cair na realidade. Mas é real. Mas justamente porque eu vendo com a gordura. E ele olha aquilo, porque o cliente também olha os anúncios. Ele olha os anúncios e fala assim, meu carro vale tudo isso. Mas ele esquece que a pessoa que está vendendo aquele carro vai dar desconto. E às vezes a gente não sabe qual é o desconto, que ninguém sabe. Hoje, na Autoavaliar, a gente sabe das concessionárias e mais ou menos umas 5 mil lojas. Mas só, já é uma grande referência, mas mesmo assim, num país que tem 40 mil lojas, não é grande coisa. Então, é complicadíssimo isso. A gente espera, quer dizer, cada vez mais disseminar a informação para que todos façam. E aí sim, vai baratear o preço do carro. Olha que loucura. É verdade. Porque eu vou pagar menos e vou vender por menos. Lógico. Porque é real. E quantas vezes a gente deixa de comprar, quer dizer, porque ou está inseguro e dá uma canelada, manda lá embaixo de um jeito absurdo, ou faz sobreprecificação para poder vender para o gerente, para ele vender o zero, ou para sei lá o quê. Fica aquela história toda, né? Verdade. Isso é muito complicado. Verdade. Isso daí, mas acho que realmente a tabela autoavaliar, a metodologia autoavaliar, acho que essa veio para ficar, essa vai consolidar, e é o que você falou, é tentar propagar cada vez mais isso daí no Brasil, né? Isso daí. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. O Caporal, então, como lá naquele crescimento, quando meu pai e meus tios foram para a área da distribuição de combustíveis, nunca acabamos crescendo na área de concessionárias. O meu avô patriarca ainda abria a concessionária em Tupã e fechava a concessionária em Tupã, então a segunda geração se dedicou muito mais à área de combustível. Mas agora, meu avô, com a idade, acabou falecendo e tudo isso, aí meus primos lá de Tupã pegaram a gestão da concessionária lá, estão fazendo um excelente trabalho, até porque, Caporal, uma época fui lá ajudar na saída do meu avô do negócio, aí vai lá o paulistano, que tem todos os conceitos. Que sabe de tudo. Aí, primeira coisa, eu cheguei e falei, agora seguro é com o banco Volkswagen, despachante é isso, tal. 8 horas da manhã. 11 horas da manhã veio todos os corretores da cidade e falaram, seguinte, eu comprei já 50 carros com o seu avô, indico o cliente, trago o carro batido. Que história que é essa que não pode mais fazer? Você vai colocar uma corretora aqui dentro. Eu falei, não, veja bem, não é por aí. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa meus primos que são de lá tocar o negócio, deixa eu voltar para São Paulo. O mercado brasileiro, apesar que no estado de São Paulo, né, ainda é bem regional, né?
Assim, São Paulo é uma cidade, uma megalópole totalmente diferente de Tupã. Então, realmente, acho que faz muito sentido fazer isso. Isso daí. O Caporal, e agora vamos falar da carro por assinatura e a gente fala da Carflip também? Dá uma introduzida da Carflip também. Vamos, então eu vou fazer a pergunta para você. Isso aí, faz aí. O Grupo Toriba é um dos grandes grupos brasileiros, e acho que é o único, que tem um departamento exclusivo de assinatura para qualquer marca, até para veículos usados. É isso mesmo? Caporal, esse negócio de carro por assinatura, a hora que começou essa história, eu falei, lá vem mais um modismo, né? Aí eu contei pro meu pai, vou montar um departamento exclusivo. Meu pai, bobagem, Rodrigo, não perde tempo com isso, ou aquela conta. Pô, quem vai alugar é só pagar a prestação e depois compra o carro, isso daí, né? E aí nós montamos um departamento exclusivo, temos um gestor da área exclusivo, mas nós não temos locadora nossa. Nós trabalhamos exclusivamente com as montadoras, né? A Volkswagen tem a dela, a Renault tem a dela, a Stellantis tem a Flua dela. Então a gente trabalha fazendo venda de assinaturas dessas montadoras, né? E aí faz divulgação, tudo. Os amigos do meu pai começaram a ligar para o meu pai: Álvaro, como que faz esse negócio de assinatura? Aí meu pai, que não era muito adepto à assinatura, né, tentava vender o carro para a pessoa. Aí o pessoal falava: Álvaro, eu não quero, eu quero assinatura, isso daí. Aí indicou, vendemos uma, indicamos, vendemos outra. Aí eu falei: e agora, pai? Ele falou: eu desisti de vender, é muito mais fácil vender assinatura. Então eu vendo assinatura para todo mundo agora, isso daí. O teu pai ainda é bem ativo O Caporal, como eu falei, meu pai, ele nunca gostou muito de concessionária. Ele brincava aquela história: eu compro o que não quero, quando eu não quero, ao preço que não quero, isso daí. Aí chegou há uns 6 ou 8 anos atrás, ele acabou se tornando presidente do Sincodiv de São Paulo. E aí ele continua? Continua isso daí. E aí ele começou a conviver mais nesse mundo de automóveis, essas coisas todas. E o bichinho começou a pegar ele nesse detalhe, isso daí. Aí agora na pandemia, nós compramos uma operação da Jeep, né? No meio da pandemia, tudo isso daí, negociamos, eu, meu irmão. Aí falei: pô, agora vamos apresentar pros sócios, né? Preparado para a Terceira Guerra Mundial, né? Aí meu pai: não, tá bom, vamos comprar, vamos investir e tal. Aí ficamos capuga atrás da orelha. Pô, o que será que aconteceu isso daí? Porque antigamente ele falava: o que vocês têm já não tá bom, pra quem mais concessionária, mais dor de cabeça, mais não sei o quê. E agora, o ano passado, quando nós fomos pegar a Great Wall, a gente tava pensando, era novidade, os chineses não tinham dado esse estouro que deram nesse ano todo. Aí eu falei: pô, vou marcar uma reunião com os sócios, né? E aí foi o Gustavo Schmidt, que você conhece, sim, e o Thomas lá da NIT Consultoria, lá, que assessora a gente, tudo isso daí, fazer uma apresentação para os sócios. No meio da apresentação, meu pai: vamos entrar nesse negócio, vamos investir no negócio de concessionária também. Então, eu acho que o Sincodiv, apesar de ter dado trabalho, fez um bem para ele, legal, tremendo. Eu vejo ele sempre bem ativo nos grupos de WhatsApp, né? Essas coisas. Brigando pela classe, pela categoria, é muito bacana. Isso daí ele se dedica bastante. Desde a pandemia, ele não foi mais na concessionária, apresentaram para ele uma tal de videoconferência, e aí ele ficou especialista nisso, e o que ele trabalha por esse Sincodiv é uma coisa bem bacana isso daí. Beleza. É isso? É isso, então. Agora é agora. Agora a gente vai falar do que interessa. Agora é a grande hora. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Fazer o merchan aqui. Fazer o merchan do N45. Tudo de bebidas.com.br. O N45 que eu ganhei aqui, vou mostrar aqui, ó. O N45 você encontra no tudodebebidas.com.br. O Caporal, é uma bebida da família Faria. Onde está escrito? Não está escrito. Não está escrito. Isso daí é o seguinte. Isso daí. Explica direito. Porque eu acho que você vai vender as concessionárias e partir só para o ramo etílico. Pro ramo etílico. Isso daí, meu irmão, num momento aí dele, ele conheceu uma pessoa, tudo isso daí.
E era um que fazia bebidas, tudo isso, mas era aquele barman e não tinha visão empresarial e nem o capital empresarial. Aí meu irmão acabou entrando de sócio. O nome é N45 porque é a 45ª fórmula que chegaram nessa bebida, né? E hoje nós temos uma startup de bebidas destiladas. Temos marca de gin, temos marca de vermute, tudo isso. É meu irmão com os sócios que tocam o negócio. De agora de fazer o merchan e ganhar o patrocínio. E fazer isso, fazendo isso daí, ó, né? Caporal. Eu sei como o seu público é altamente selecionado isso daí, tá certo? Quem entrar lá no site tudodebebidas.com.br e entrar com a senha autoavaliar, vai ter até um desconto. Olha, que bacana, gente. Vamos isso entrar daí. lá para ajudar o The Dealers Podcast, por favor. Fazer isso daí. Nós temos aqui o nosso apoiador, ele importa vinhos direto da Itália, ele é aqui de Vinhedo e Catanduva, e ele está oferecendo aqui para você que legal. a Laretúcio, e eu sei que você é um apreciador de vinho também. Gosto muito de vinho. Obrigado aí pelo presente. Depois que no próximo episódio aí do The Dealers, eu vou estar tomando um vinho, aí eu vou te mandar a mensagem falando do podcast e falando do vinho, tá bom? Beleza, obrigado, Caporal. Valeu, obrigado, viu? Valeu, obrigado.